Bem, vamos dar início então, né? Já estamos um pouquinho atrasados. Vamos dar início então a mais uma aula na Confissão Belga. Eu quero iniciar, como eu estou fazendo agora, né? Fazendo a leitura do artigo da Confissão Belga. Irmãos, hoje o nosso assunto será justamente sobre a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo, ok? Esse é o assunto, o ensino do artigo 20 da Confissão Belga. Eu quero fazer então a leitura do artigo, em seguida estarei lendo um texto da Palavra de Deus, né? Referente ao que iremos aprender e vamos orar, ok? Para então dar início. Artigo 20 da Confissão Belga, que diz bem assim: a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para assumir a mesma natureza na qual se cometera a desobediência, para fazer satisfação nessa mesma natureza e suportar o castigo do pecado através de seu sofrimento e morte muito amargos. Deus, portanto, manifestou a sua justiça contra o seu Filho, quando colocou sobre ele as nossas iniquidades. E sobre nós, que éramos culpados e merecedores da condenação eterna, derramou a sua bondade e misericórdia. Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho para morrer por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que, por ele, possamos obter imortalidade e vida eternal. Esse é o artigo 20 da Confissão Belga. Já estamos aprendendo, né, irmão, já há algum tempo, e graças a Deus por isso temos agora já a 21ª aula, na verdade, né? Porque teve uma aula introdutória da Confissão Belga. Então, 21ª aula, todas gravadas aqui estão todas disponíveis aqui no YouTube mesmo, no canal do YouTube, sem contar as lives aqui pelo Facebook, né? Às vezes pelo Instagram também. Eu vou manter aqui no Facebook, eu acho que talvez seja melhor para boa parte dos irmãos que acompanham. A não ser que cresça a demanda no Instagram, que eu tento deixar em 3 canais, vamos dizer assim, né? YouTube, Facebook e Instagram. Mas, assim, graças a Deus, irmãos, nós temos avançado nesse ensino, não é? Isso foi realmente uma grande bênção para nós. É um material muito completo que os irmãos vão ter aí disponível na internet para compreender bem as doutrinas reformadas. Isso é muito bom. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico, então, que é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 1 a 4. Texto muito conhecido, muito amado por nós, né? Por cada cristão que realmente confia no Senhor. Romanos 8, do verso 1 a 4 apenas. Diz bem assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Texto realmente maravilhoso, que nos ensina muito acerca de nossa salvação. Né? Vamos orar então e rogar ao Senhor que nos abençoe, né? Porque precisamos do auxílio dele. Sem o Senhor, todo o nosso esforço é em vão. Né? Então temos que realmente clamar ao Senhor que ele nos abençoe. Oremos então, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos neste momento te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque hoje o Senhor nos poupou, hoje o Senhor nos guardou, renovando as suas misericórdias mais uma vez. E só podemos ser gratos ao Senhor por isso. Não só porque o Senhor nos manteve vivos, mas também pensando em todos os meios necessários para nos manter vivos, de pé, com força. Cada alimento que recebemos hoje para o nosso corpo, bem como também para a nossa própria alma, Senhor. Alimento espiritual, como agora, que é o que iremos receber. Tudo isso manifesta a tua bondade. A tua bondade. E, embora todo o mundo possa provar muito da tua providência, na verdade o mundo ele permanece e ele funciona por causa da tua providência, por causa do teu poder eterno, ainda assim as pessoas são ingratas, são injustas e realmente procuram o tempo todo perseguir a tua igreja e zombar do Senhor. Não é? Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus justo e santo e que um dia o Senhor retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. E o Senhor, o nosso Deus misericordioso, não é, demonstrou o seu amor, nos chamando para sermos membros de Cristo, e é justamente por causa da tua misericórdia que estamos aqui, Senhor.
E por tua bondade mesmo é que podemos reconhecer a tua graça e a tua providência em todo o mundo. Enquanto o ímpio, ele não se importa em te dar glória, o Senhor nos dá a grande bênção de derramar sobre nós o Espírito Santo, para que pela fé que o Senhor mesmo gera em nós, por tua palavra e Espírito, possamos reconhecer a tua glória e majestade em tudo. Possamos te dar glória por tudo que acontece em nossa vida e no mundo inteiro. Muito obrigado por isso. Pedimos ao Senhor que nos abençoe em mais uma aula, que venhamos realmente aprender, desfrutando do conhecimento bíblico, que haja temor em nosso coração, porque estaremos tratando da tua palavra, e a tua palavra realmente é uma bênção para nós. É por meio da tua palavra que o Senhor opera pelo poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, e é a tua santa palavra, autoritativa para nós, palavra final para nós. Por isso ajuda-nos a com temor refletir bem na tua palavra, que haja respeito, reverência diante do Senhor, porque realmente nós somos teus servos e somos abençoados em ti, por meio de Cristo. Muito obrigado por tudo. Oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor venha abençoar não só a nós, como o teu povo, cada cristão neste mundo, mas também que por tua misericórdia mesmo venha dar consolo a cada pessoa que está sofrendo neste momento. Irmãos que têm perdido já entes queridos devido a situações que o mundo todo tem vivido, devido à própria doença do Covid e vários outros problemas que têm acontecido, Senhor. Situações que realmente nos levam ao sofrimento, à preocupação. Guarda o coração desses irmãos e dê-lhes forças para que eles possam testemunhar seus familiares e levar o conforto do Evangelho. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos então avançar, não é, no nosso tudo. Nós lemos o artigo 20 da Confissão Belga e apenas para fazer um breve resumo do artigo 20, vamos então apenas lembrar mais uma vez do que trata o artigo 20. Este artigo enfatiza que Deus, ao enviar no seu Filho, mostrou-se tanto misericordioso como justo, não é? Como justo, aliás. Essa é a ênfase do artigo 20 da Confissão Belga. Deus enviou seu Filho para este assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Inclusive, lembrar disso, não é? Que Cristo ele assumiu nossa natureza. Tivemos aula sobre isso. Cristo assumiu a nossa natureza. Assim, Cristo podia carregar nossa desobediência, pagar nossa dívida e sofrer nosso castigo. Isso é muito importante, né? Como destaca aqui do artigo. Através de seu muito amargo sofrimento e morte. Não é? A justiça de Deus se manifestou claramente na sua atitude com o seu Filho, pois colocou sobre ele os nossos pecados. Não é? E C. Mas Deus derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, embora culpados e dignos de condenação. Ele nos amou tão perfeitamente que por nós entregou seu Filho à morte. Depois ele o ressuscitou para nos dar a justiça que Cristo conquistou para nós. Dessa maneira temos para sempre a verdadeira vida, não é? Então, é basicamente isso que o artigo 20 nos ensina, né, dando essa ênfase muito grande que Cristo assumiu nossa natureza para então pagar em nosso lugar. Esse artigo realmente é muito importante, irmãos, porque nos ensina claramente a base de nossa salvação, não é? Falando sobre a misericórdia e a justiça de Deus em Cristo, mostrando que o Senhor não se contradiz, que Ele é fiel ao que Ele prometeu. Então, são assuntos relevantes demais, importantes demais para a nossa reflexão. Eu quero ler os textos base, não é, desse artigo, porque são pouquinhos. Geralmente nós temos vários textos base em cada artigo, só que esse aqui tem uma quantidade pequena de textos, na verdade, porque são textos bem claros, né, bem objetivos, que os irmãos obviamente conhecem, e eu quero aproveitar e ler esses textos. Não é? Eu vou ler aqui, viu, irmãos? Textos bases do artigo 20. Então, o primeiro é Romanos 8, verso 3, que nós já lemos, né? Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esse é Romanos 8, verso 3. Depois nós temos Hebreus 2, verso 14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, a ideia de que isso assumiu nossa natureza, né?
para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado... me perdoe, irmãos, eu pulei de texto aqui, na verdade. Eu estava lendo Hebreus 2:14, aí sem querer eu pulei para Romanos 3. Perdoe. Continuar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a ideia realmente de que isso assumiu nossa natureza, não é? Agora sim, Romanos 3, verso 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, em Jesus. E também Romanos 8, verso 32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E por fim, Romanos 4, verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Né? Então são os textos básicos aí, na verdade, os textos que deram origem ao artigo. Né? Isso é um ponto muito importante. Eu aproveito e faço um parênteses para os irmãos. Eu tenho falado isso aqui há alguns dias, mas é importante ressaltar isso, que a nossa maneira de interpretar a Escritura é assim. Nós não criamos uma teoria, uma teologia, uma ideia, e então pegamos essa ideia e levamos ela para a Escritura para encontrar na Escritura justificação ou justificativa para ela, para a nossa ideia. Essa é uma maneira errada. É claro que quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que nós conseguimos ir até a Bíblia de maneira, como posso dizer, neutra, não é? Que não há pressupostos em nós. É claro que há. Nós nascemos em uma cultura, nós fomos moldados em uma cultura, então com certeza há pressupostos. Mas o ponto é, quando nós falamos da palavra de Deus, nós precisamos aprender a abandonar certos pressupostos quando esses se chocam com a Escritura, ok? E então, não procurar trazer nossas ideias para a Escritura, não é? Porque fazendo isso, e nós somos tentados sempre a fazer isso, ok? Mas fazendo isso, nós corremos o risco de forçar a Escritura a dizer o que ela não está dizendo, ok? Por isso, os artigos da confissão, eles na verdade nascem da Escritura, eles são explicações, exposições da Escritura, das doutrinas bíblicas, ok? Isso é muito importante, irmãos, na interpretação bíblica. Ok? Vamos lá então, avançando para a nossa parte 2. Deus é justo e misericordioso em enviar seu Filho. Então, Deus é justo e misericordioso em enviar seu Filho. As palavras misericordioso e justo, para nós, são mais ou menos opostas. Tem sua própria conotação. Isso porque cada palavra tem peso, não é? Tem peso no uso cultural. Isso é importante, não é? É muito importante. Compreender que, às vezes, para quem não compreende bem os termos, ou não está familiarizado com o significado dessas palavras no contexto da Escritura, no contexto da aliança, pode imaginar em algum momento que essas palavras entrem em contradição, né? Entrem em contradição. Porque quem vai, às vezes, pensar sobre misericórdia vai querer exaltar, por exemplo, o atributo do amor em detrimento dos demais atributos de Deus. E essa atitude, não é, com certeza vai acabar levando o indivíduo a abraçar heresias como, por exemplo, o teísmo aberto, não é? E acabar acreditando que Deus mesmo abriu mão dos atributos, dos demais atributos, para que ele pudesse ter um relacionamento real com o homem. Isso realmente é perigoso. Então, nós temos que tomar cuidado e não colocar um atributo acima do outro. Então, quem dá ênfase a isso, ou entende que Deus é misericordioso, isso tem que estar acima de qualquer outra coisa, não é? Inclusive dos seus demais atributos, acaba correndo perigo muito grande, né? Na verdade, já é um erro pensar assim, já é uma heresia pensar assim, entende? E avançar nesse entendimento, e desenvolver esse entendimento, porque o final disso aí realmente é você negar o Deus bíblico, ok? Deus é como ele se revelou. Tudo que as pessoas tentem tirar dele para que ele se adeque mais à nossa realidade é um verdadeiro crime contra a revelação, certo? Não se pode fazer isso. A mesma coisa acontece quando a pessoa vai pensar na justiça de Deus, não é? Deus é justo. E às vezes acaba exaltando tanto essa justiça a ponto de fazer com que Deus negue a sua misericórdia. Então veja, isso é perigoso. Pessoas que pensam assim jamais vão compreender, por exemplo, que Deus ele salva por sua graça. Algumas pessoas, alguns cristãos têm dificuldade com isso,
não é? Acham que salvação pela graça não é aquilo que o Evangelho nos ensina, não é? E é até estranho, porque na verdade a Escritura é tão repleta disso que é de estranhar que alguém consiga pensar que esse não é um ensino bíblico, né? Isso é o que a Bíblia ensina o tempo todo. Então, é estranho, né? Nunca você pode olhar para a Escritura sem enxergar a graça. A graça do Senhor está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, né? Eu já falei algumas vezes sobre como Deus manifestou a sua graça. Basta você pensar lá no início da criação, o proto-evangelho. A própria criação, não é? É um ato da graça de Deus. Porque para pensar, Deus é autossuficiente. Ele é suficiente para ele mesmo. Ele não precisa de nada, entende? Ele não precisa de nada. Ele não é constrangido a fazer nada. Ele é todo poderoso, ele é todo, ele é tudo, ele é, acabou, certo? Então, o fato dele criar e dar a essas criaturas dons, como ao ser humano, nesse sentido, especialmente, criando-os à imagem e semelhança de Deus, para que pudessem entender, se relacionar, raciocinar, compreender o mundo ao seu redor de maneira inteligível, e então pudesse se relacionar com o seu Criador, isso é um ato da graça de Deus. Não é? Mas a graça do Senhor se estende ainda mais quando o homem, que já recebe tudo do Senhor graciosamente, né? Porque nós não plantamos o Éden, Deus é quem fez isso e deu tudo isso ao ser humano, Adão e Eva no início, e quando o ser humano cai, Deus mesmo vai até o próprio ser humano. Então Adão e Eva se escondem e Deus é quem o chama. O tempo todo a Escritura nos ensina a graça de Deus, mas jamais houve um tempo onde o Senhor, na história no caso, ele não revelou a sua graça ao seu povo. Essa é a grande realidade, irmãos. Então temos que guardar isso no coração. Então, pensando nesses termos de que as pessoas podem acabar confundindo e não entendendo muito bem a misericórdia e a justiça de Deus, como o nosso artigo 20 da Confissão Belga nos ensina, vamos pensar então na palavra justo. A palavra justo ou justiça nos faz pensar num rosto fechado. Veja o peso cultural, né? Uma pessoa rígida, uma pessoa que é um pouco mais severa, uma pessoa mais sólida, que cumpre o que promete, mas que também cobra dos outros o que prometeram. Então, devido ao peso cultural da palavra, às vezes, quando pensamos em justiça, pensamos de maneira negativa, o que é um erro. A justiça de Deus, de que o artigo 20 fala, indica que ele, de fato, cumpre o que fala e mantém o que foi combinado, o que foi determinado por ele. Nisso está incluída a palavra de Deus, por exemplo, de Gênesis capítulo 2, verso 17. Então veja, Deus não é fiel ou Deus não é justo somente quando convém a nós dizer que ele é. Ele simplesmente é. Ele é fiel ao que ele diz. E essa fidelidade do Senhor, não é? Ela é imparcial nesse sentido. Ok? O Senhor, ele não é, como eu posso dizer, justo nesse sentido com uns e injusto com outros. Não, Deus dá a cada um, não é, aquilo que é justo. Isso é um fato que temos que realmente observar e guardar em nosso coração, meus irmãos. Não é? Isso é um fato. Ok? Então, Gênesis 2 e 17 nos mostra essa justiça. Então, quando o Senhor promete condenação, punição do pecado, nós não podemos agora, nesse momento que ele prometeu punição, nos esquecer da justiça dele. Eita, agora eu não vou falar sobre a justiça não. Por quê? Porque é muito terrível, né? Não, ele é justo aí também. Então, o que o Senhor disse em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comerdes, ou seja, da árvore, não é do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E também em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Essa verdade condenatória do salário do pecado ser a morte foi o que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva caíram. O que o Senhor disse, ele cumpriu. O homem morreu, primeiro espiritualmente perdendo os seus dons excelentes, se tornando um espelho quebrado que refletia de maneira distorcida a imagem de Deus, não é? Perdendo dons excelentes. Agora, com a natureza corrompida, como uma bússola quebrada, não podia mais achar por sua própria condição a direção correta. É a nossa situação, nós nascemos assim. Essa verdade deve nos fazer temer, então, porque Deus não é como os juízes humanos, os magistrados humanos, que são comprados. Não é? No mundo, todos aqui acabam, os líderes, os grandes líderes, né, os juízes, muitas vezes são comprados. Ok? Prometem e não cumprem, mentem, mas o Senhor não é assim. Não é? O Senhor não é assim, ele é fiel ao que ele fala de si mesmo. Pensando então agora em misericórdia,
Não é por causa do peso cultural, quando pensamos em misericórdia, pensamos em uma pessoa com um rosto um pouco mais aberto, mais sorridente, como uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros e procurar o bem dessas pessoas. A misericórdia de Deus, de que o artigo 20 fala, indica que ele realmente nos dá a imortalidade e a vida eterna, a nós, culpados e dignos de condenação. Não é? Então, a misericórdia do Senhor fala sobre a sua atitude, não é? De fazer aquilo que aprove a Ele mesmo, que foi realmente perdoar e salvar pessoas, tá bom? Aconteceu porque aprove ao Senhor. Isso é importante compreender porque não houve nada em nós, não há nada em nós que constrange a Deus a uma atitude de amor como essa. Ele fez porque aprove a Ele, não é? Essa foi a sua vontade, essa é a sua vontade. Isso tem que ser compreendido bem para nós. Continuando aqui, meus irmãos, cabe uma observação. Usamos imortalidade e vida, não é? Porque o artigo fala sobre isso. Ele nos dá, por sua graça, imortalidade e vida. Usamos então imortalidade e vida porque, embora pareçam a mesma coisa para algumas pessoas, que talvez não estudam muito bem os termos, não é? Ainda assim, imortalidade é referência apenas de uma vida sem fim. Enquanto que vida eterna, não é? Refere-se a algo muito mais amplo, pois vida eterna é a vida verdadeira, prometida por Deus, onde poderemos desfrutar da vida em toda a sua plenitude, alegria e glória, não é? Então envolve muito mais do que simplesmente você não morrer mais, ok? É muito mais do que isso. Continuando. No entanto, é fundamental observar que o artigo 20 não diz que Deus é justo, mas também misericordioso. Isso é importante, viu? O que é que o artigo 20 está dizendo? O que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que Deus é justo, mas também misericordioso. Entende? Como se fosse uma coisa separada. Ele é justo, mas também é misericordioso. O tom não é esse, ok? Ou que a justiça e a misericórdia dele se equilibram uma à outra. Ou que a misericórdia dele prejudica a sua justiça. Às vezes as pessoas pensam que Deus é um pai fraco, não é? O que é um pai fraco? O que é um pai fraco às vezes? Um pai fraco é aquele pai que não obedece os princípios de Provérbios. O pai fraco é o pai que nega a disciplina aos seus filhos quando esses merecem. O pai fraco é aquele que, ao invés de disciplinar, tem dó e nada faz, e deixa o erro continuar acontecendo. Esse é o pai fraco. E Deus não é assim. Nós não podemos confundir misericórdia com fraqueza, é muito diferente. Deus não é assim. A misericórdia do Senhor tem uma lógica dentro das suas promessas, entende? Dentro da sua própria natureza. Ele não é fraco nesse sentido. Pelo contrário, o artigo diz que Deus é perfeitamente misericordioso e justo. Ele não é justo e também misericordioso, não. Ele é perfeitamente misericordioso e justo. Não existe um desequilíbrio como se isso fossem coisas separadas em Deus. Então, tanto se você tentar equilibrar como se isso fosse uma coisa e a outra fosse outra nesse sentido, né? Usando esse termo assim, até sendo redundante, não é esse o ponto. O ponto é que Deus é perfeitamente misericordioso e justo. Isso está completamente equiparado dentro de sua soberania, do seu poder, dos seus atributos. Ele é misericordioso e justo. Entende? A justiça e a misericórdia não são coisas separadas em Deus. É quem ele é. E esse é o ponto aqui. Tá bom? Ou seja, Deus, ao mesmo tempo, é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Tanto sua justiça como a sua misericórdia são elevadas à perfeição no seu caráter santo. E isso vale para todos os atributos. Por isso que a diminuição, quando você entende os atributos de maneira separada, não é, que não é o objetivo da nossa confissão, você tem corre esse risco, não é, de, em alguns momentos, por causa de uma abalo emocional, por causa de algo que você não entendeu, tentar reduzir, não é, ou abaixar de nível algum desses atributos. Não é? É o caso que acontece com as pessoas que acabam abraçando essa ideia de teísmo aberto, que Deus é bonzinho, e sendo bonzinho ele não jamais punirá as pessoas. Não é? Então acabam pensando por quê? Porque eles acabam entendendo os atributos de Deus como coisas separadas, e então porque são separadas, eles podem mover como peças. Né? Então agora, porque eu acho muito pesada a ideia da condenação, eu excluo o inferno. Por quê? Porque se Deus for justo, como eu aprendi que ele é, como a Escritura ensina, então jamais ele deixará o pecador impune. Então, para que ele não seja alguém que vai condenar
pessoas no final, então eu diminuo essa sua justiça e elevo o seu amor, não é? O objetivo não é esse, isso é heresia perigosa que distorce a Deus. Quem crê em Deus assim não crê em Deus, e portanto não há salvação para quem não crê no Senhor. Ok? Isso é fato. O fato de Deus ter enviado seu Filho mostrou tanto sua justiça como sua misericórdia. Então, esse é um ponto. O envio do Filho de Deus, quando o Senhor enviou a Cristo, ele mostrou nessa única atitude tanto a sua justiça como a sua misericórdia elevada à perfeição. Pois Deus não deixou cair nenhuma palavra sua. Ou seja, em Cristo, tudo o que Deus prometeu foi cumprido perfeitamente. Isso é importante. Ele provou sua justiça sobre seu Filho, quando o condenou por nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, ele nos salvou dos nossos pecados e assim mostrou a sua misericórdia. Entende? É claro que esse não é o assunto, e eu não vou desenvolver isso aqui. Não vou desenvolver isso aqui. Mas há muitos cristãos com dificuldade de admitir certas verdades que a Escritura revela de maneira muito clara. E uma delas é, no final de tudo, todas as coisas glorificarão a Deus. Quer seja por sua graça, quer seja por sua justiça. Entende? Então, os atributos de Deus serão manifestos. Veremos o seu amor e a sua pesada ira, santa ira, não é? Justa, aplicada aos pecadores. Então, veja, tanto novo céu e nova terra, a eternidade no reino de Deus, quanto a condenação eterna no inferno, ambas as realidades, não é? Glorificarão a Deus. Ok? Glorificarão a Deus. Por quê? Porque Deus, por sua misericórdia, ele expõe a sua misericórdia na vida daqueles que foram salvos, não é? Que são salvos e que estarão em seu reino. Ao mesmo tempo que ele manifesta a sua justa ira, não é? Aplicando essa ira naqueles que serão condenados. Então, das duas formas, não é? O Senhor será glorificado. E em Cristo isso aconteceu. Vamos tentando entender para onde estamos caminhando. Por isso, irmãos, é muito importante compreender uma coisa aqui, certo? Que isso aconteceu porque a morte de Cristo na cruz, ela foi substitutiva. Ela não foi uma morte, como posso dizer, exemplar, né? Não foi um tipo de exemplo ou uma mera representação. Ele morreu para substituir pecadores. Não é? Vá matutando aí na sua mente aonde isso vai nos levar. Se nós realmente podemos confessar aquilo que a Escritura ensina, que ele na cruz substituiu pecadores, porque é isso que o Evangelho ensina, então isso tem consequências. Esse ensino tem consequências. E muitos cristãos acabam entrando em contradição, às vezes afirmando isso e negando as consequências desse acontecimento. É importante. Vamos para a parte 3 então. A maneira de Deus mostrar a sua justiça. Então aprendemos, não é, que em Cristo, já de maneira um pouco mais resumida, em Cristo Deus manifestou tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça. Agora vamos observar a maneira de Deus mostrar a sua justiça. O artigo 20 afirma com ênfase que Deus não fugiu de sua palavra, de sua santa exigência, de que o homem seria responsável por suas transgressões e por seus pecados. Não é? Então o artigo 20 que nós vemos aqui afirma isso. Deus não fugiu da sua palavra. Por isso Jesus devia assumir a natureza em que foi cometida a desobediência. Ou seja, ele devia tornar-se homem. Entende? Tornar-se homem. Isso é importante. Por quê? Porque isso está de acordo com a natureza santa e justa de Deus. Ora, ele pune, não é, a natureza que cometeu o pecado. Qual foi a natureza que cometeu o pecado? A nossa, não é? A humana. Nós pecamos. Então, obviamente, Deus não iria, nesse sentido, punir outros por causa disso. Não é? Nem quando nós pensamos no sacrifício da antiga aliança, não é? Nós temos ali, na verdade, sacrifícios tipológicos, sacrifícios que ensinavam de maneira sacramental e apontavam para o único sacrifício de Cristo, que é o sacrifício perfeito. Entende? Mas se vocês forem observar, o que a Escritura nos ensina, jamais o derramamento de sangue de bodes, de bois, não é, perdoou o pecado, redimiu o pecado. Entende? Aquilo acontecia não por causa do perdão que havia na antiga aliança. Não era um perdão por causa do sangue dos animais. O sangue dos animais apontava para Cristo e, portanto, o perdão era por causa do sangue de Cristo que seria derramado. Entende? Era uma fé profética, vamos dizer assim. Você crê na promessa do Senhor de que um dia ele enviará o seu filho para morrer por você.
Então esse era o ponto. É assim que eles eram perdoados na antiga aliança. E nós somos perdoados agora porque cremos no sangue que já foi derramado. É uma questão de linha do tempo, né? Você tem aqui uma linha central antes e depois de Cristo, não é? Mas antes e depois de Cristo, a fé era em Cristo. A fé é em Cristo. Tanto a fé era como a fé é em Cristo, ok? Mesmo que não fosse claramente revelado o nome de Jesus Cristo, ainda assim, o culto ordenado na antiga aliança, com suas cerimônias e sacrifícios, não é, apontavam para ele. Ele é a promessa de Deus, sempre foi, certo? Então, continuando aqui. Ele devia então tornar-se homem, não é? Assumindo nossa natureza para poder pagar pelo pecado. Pois assim ele podia carregar o castigo pelos pecados através de seu muito amargo sofrimento e morte. A própria Bíblia fala assim, não é? Nós temos isso, por exemplo, em Isaías 53, versos 6, 11, tem muito texto aí. 5 e 6, por exemplo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso não é muito claro. Veja, em Isaías sendo ensinado isso. Essa é a fé do povo de Deus, não é? Do remanescente fiel, sempre foi. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em Romanos 5 nós lemos, não é, de maneira bastante clara, que tanto em Romanos 8, verso 1, que não há condenação para quem segue Jesus, como em Romanos 5 também nós aprendemos que não existe mais um clima bélico entre aquele que crê em Deus. Entende? Não existe mais. Porque por meio de Cristo há paz, não é? Há paz. Então aqui, em Isaías 53, nós estamos lendo justamente isso. O que nos traz a paz entre nós e Deus, não é? Estava sobre ele. E, por exemplo, ainda continuando no verso 6, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Entende? Deus fez cair sobre ele naquela cruz, não é? Sobre ele. Não é? Como Gálatas 3, Paulo citando o Deuteronômio vai dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Uma observação. Isso é muito importante, irmãos, porque assim sabemos o quão radical foi o escândalo da cruz. Deus não nega a si mesmo. Ele é justo. E isto é inegociável, imutável. É um atributo dele. É uma justiça perfeita que não faz vista grossa. Isso é muito importante, não é? Então, a misericórdia de Deus não é fraqueza. Deus não é um pai fraco. Ele jamais fará vista grossa a pecado. Essa é a realidade. Nosso catecismo nos ensina isto muito bem. Nós temos o catecismo de Heidelberg, né? Por exemplo, no dia do Senhor 4, 3 e 4, não é? Domingos 3 e 4, nós temos ensino sobre isso. Eu até vou ler esses textos, eu botei todos em sequência aqui no estudo, né? Todos em sequência, para que os irmãos possam pensar bem sobre isso, raciocinar bem sobre isso. Não é que Deus ele não faz vista grossa, não é? Ele não finge que não aconteceu, ele não vai a sujeira para debaixo do tapete, ele não finge que não viu, ok? E sim, ele vai cobrar. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Domingo 3, do Catecismo de Heidelberg, pergunta 6. Ouçam com atenção a pergunta. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Não é uma pergunta importante aqui do Catecismo para que possamos refletir bem, não é? Acerca do nosso pecado, da nossa miséria de pecadores, não é? E alguém poderia pensar, olha, Adão e Eva caíram porque Deus já criou eles com defeito, né? Criou eles com pecado, com fraqueza. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. A resposta é muito clara, que ensina fielmente o que a Bíblia ensina realmente. Não é? Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta, não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e à sua imagem. Isso é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, esses dons Adão e Eva tinham. Deus os criou assim. Entende? Os criou assim, com capacidade para obedecer a sua lei, para fazer a sua vontade, para o adorar. Não é como nós, que já nascemos pecadores, com a natureza corrupta e, portanto, não temos condições de fazer isso, porque não nascemos com esses dons. Nós perdemos esses dons em Adão. Esse é o ponto. Aí, continuando, pergunta 7 do Catecismo diz bem assim. Isso aconteceu, né? Então, de onde veio, então, a natureza corrompida do homem? Não é se alguém vai pensar em querer culpar um outro, a pergunta é importante. De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? A resposta, da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali
a nossa natureza tornou-se corrupta de tal modo que somos todos concebidos e nascidos em pecado. E o catecismo continua com perguntas para nos ajudar a pensar sobre isso. A pergunta 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Parece uma coisa muito radical, né? Mas a resposta é bem essa. Sim, nós somos tão corruptos assim. A menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito Santo. Ou seja, a menos que haja um novo nascimento, que é gerado pelo Espírito Santo, porque o homem não se nasce de novo, não é? O Espírito Santo é quem faz com que o homem nasça de novo. A menos que haja um novo nascimento, então, não é? Nós somos, sim, por natureza, inclinados dessa maneira, depravados, não é? Essa é a realidade. E então pulamos para o domingo 4 do Catecismo, que diz bem assim, na pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Lembre-se das perguntas anteriores, né? De que, veja, o homem foi criado com capacidade, com dons, e o homem escolheu a morte. Ele tinha liberdade para, e ele escolheu realmente a morte. Escolheu dar crédito ao diabo e não a Deus. E o resultado, a morte, né? Perder esses dons. Por isso a pergunta agora, mas se alguém pode pensar que Deus está sendo injusto de alguma maneira. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? A resposta não, pois Deus criou o homem de tal maneira que ele era capaz de cumprir a lei. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Então, perder esses dons, a capacidade de nos relacionar naturalmente com Deus e obedecê-lo, Adão e Eva, não é? Adão, que é o cabeça pactual, abriu mão disso, entendeu? Ele se privou desses dons quando escolheu o pecado. E a pergunta 10. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Para quem acaba entendendo Deus como um pai fraco, né? Assim, de maneira leve, diria, claro, né? Deus é amor, né? Deus é amor, e porque Deus é amor, então ele vai deixar para lá, não é? Ele vai fazer o que eu faria, né? Eu não puniria, eu perdoaria, eu deixaria para lá. Veja, eu faço isso, digo, como ser humano, porque eu sou corrupto, entende? O deixar para lá não é uma prova de misericórdia. O deixar para lá é uma prova de corrupção. Entendeu? Não punir o criminoso é uma atitude corrupta, não misericordiosa. Nós não podemos negociar esses valores, não. Entende? Então, nós ainda vemos isso acontecer no mundo, por quê? Porque nós somos corruptos. A humanidade é corrupta. Por isso que você vê as pessoas passando pano, né? Passando a cabeça na mão, a mão na cabeça de bandido, né? A mão na cabeça de bandido. E nosso país vive isso. Nós sabemos muito bem o que é viver anos debaixo de impunidade. Se tem um povo que sabe muito bem o que é impunidade, é o brasileiro. O brasileiro sabe muito bem o que é impunidade. Nós vemos isso acontecer o tempo todo. Entendeu? Pessoas matam, pessoas fazem um arrastão no Brasil e nada lhe acontece. Passam alguns meses na cadeia e são soltas. Não é? Não existe punição justa aqui, por exemplo. Não é? Um indivíduo mata não sei quantos e ele não recebe uma pena de morte, uma pena capital, nem uma prisão perpétua. Ele passa talvez no máximo 30 anos. Quer dizer, quase que impossível passar 30 anos na cadeia. É muito menos do que isso, não é? Muito menos do que isso. Então, o brasileiro não sabe o que é uma aplicação penal justa. Nós não sabemos isso aqui. Não dá. O mundo não é assim. Mas Deus não é como nós. Deus não é como nós. Ele não é fraco. Ele não é corrupto. Ele é perfeito. Ele é justo. Entende? E sua justiça, ela é fiel para quem quer que seja. Por isso a pergunta 10 do Catecismo. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Não é? Será que Deus agiria assim? Olha, meus filhos, vocês me desobedeceram? Fazer o quê, né? Vou deixar para lá, fazer o que? A vida de vocês, né? Façam o que vocês quiserem. Eu acho que não é certo não eu impedir ninguém, né? Será que Deus agiria assim? A resposta clara, irmãos, e bíblica é não. Certamente que não. Pois tanto o nosso pecado original, aquele que herdamos de Adão, quanto os nossos pecados presentes, isto é, o que cometemos agora, o deixam terrivelmente irado. Isso mesmo, Deus se ira sim. Por isso ele os castigará com justo juízo, ou seja, não é nada imerecido, é justo, não é? Agora e eternamente. Então Deus opera sim seu juízo agora e punirá eternamente. Essa é a realidade. Entendeu?
Inclusive, quando nós pensamos em punição, em julgamento de Deus, isso acontece agora. Né? Acontece agora. O ponto é que as pessoas às vezes pensam que isso não acontece. Por quê? Porque não está tendo nova revelação mostrando isso acontecer. Acontecendo, não é verdade? Mas está acontecendo. Tudo que acontece no mundo não é uma coisa solta. Deus é soberano, ele é o rei do universo. Entendeu? E ele não deixou o mundo assim desgovernado, não. Isso é ilusão nossa. Né? Quem pensa assim está se iludindo. Deus é o soberano Senhor e ele sim governa e ele está operando juízo, com certeza. Entendeu? As coisas que acontecem no mundo não acontecem em vão, não. Não acontecem à toa. Sim, não é? De uma maneira geral, não pessoal específica, mas geral, Deus está operando sim a sua justiça neste mundo, ok? E também operará de maneira final e perfeita, não é? Quando Cristo vier, ok? Eternamente ele fará isso. Conforme declarou. Ele declarou isso. Gálatas 3, verso 10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Logo, quem não obedece aos mandamentos de Deus está debaixo de maldição. Não é? Essa é a miséria do pecador. E a pergunta 11, para fechar essa parte do catecismo. Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? A resposta: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Essa, então, é a reflexão do catecismo, né? Eu estou fazendo isso para ajudar um pouco mais na explicação do artigo 20 da Confissão Belga, ok? Vamos continuar então. Pode parecer que o artigo 20 favoreça a ideia de que Deus não manifesta sua justiça em sua atitude para conosco, pois diz que Deus provou sua justiça sobre seu Filho e que ele derramou sua bondade e misericórdia sobre nós. Então, a impressão é como se Deus ele fizesse alguma coisa injusta, não é? e punindo seu Filho, e injusta nesse sentido, nos beneficiando, sendo que na verdade o santo era ele e nós é que somos pecadores. Então a misericórdia de Deus tomou o lugar da justiça dele. Então, na verdade uma pergunta, né? Então a misericórdia de Deus tomou o lugar da justiça dele na atitude para conosco? Será que o perdão de Deus em nossa vida é uma demonstração de que ele abandonou a sua justiça e deu ênfase à sua misericórdia? É claro que o artigo 20 não quer dizer isso, porque Deus é perfeitamente justo, mesmo quando risca nossas dívidas. E por que ele risca nossas dívidas? Porque essas dívidas foram pagas, e esse é o ponto. Não é? O que lemos em Hebreus 9, 22? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, Deus é tanto misericordioso como justo para conosco. Não é? Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Quando o artigo 20 confessa que Deus provou sua justiça sobre o seu Filho, não podemos concluir que ele, por isso, se esqueceu de sua justiça para conosco. Não devemos confundir isso. O artigo 20 quer dizer que Deus provou sua justiça exclusivamente para com seu Filho, enquanto para conosco ele é misericordioso e justo. Observação. Cabe uma observação aqui. Desta maneira, podemos compreender que pecadores não entrarão na presença de Deus. Não é? Veja, desta maneira podemos compreender que pecadores não entrarão na presença de Deus. Nenhum ser humano que ainda tem uma dívida com ele entrará em seu reino. Para mandar pecadores para seu reino, primeiro ele matou o seu próprio filho, a fim de aniquilar a dívida desses pecadores no Filho, os purificando para entrarem em sua presença. Lembre-se de Romanos 8. O que nós temos em Romanos 8 mesmo? Qual é a leitura de Romanos 8? Não é? Vamos lá. Vamos ler aqui em Romanos 8. O texto inicial, né? Romanos capítulo 8 e verso 3, que diz: porquanto o que fora impossível à lei não podia fazer isso.
Por quê? No que estava enferma pela carne, porque nós não somos capazes de cumpri-la, não é? Isso fez Deus, não é? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou na carne o pecado. Para quê? Versículo 4. A fim de que o preceito da lei, não é? A obrigação da lei, o princípio da lei, se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é? Então, isso é realmente muito importante. Entendeu? A verdade é que Deus não vai mandar pecadores para o céu, ou para o novo céu e nova terra, ou para a eternidade gloriosa. Não vai. Ele primeiro resolve o problema desses pecadores em seu Filho. Então, ele primeiro age e transforma tais pecadores para que então os envie para o seu reino. Colossenses 2, verso 13 e 15 nos diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, isso é importante, viu? Lembra-se do que Deus disse a Adão? No dia que comer, Gênesis 2, 17, no dia que comer dessa árvore, certamente morrereis. Né? O salário do pecado é o quê? É a morte. Então veja o que Paulo diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Então isso é importante, porque Paulo olha para os cristãos de Colossos, bem como faz isso aos Efésios também e a todos os demais, e diz: olha, vocês, por natureza, bem como todos os homens, né? Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Essa era a nossa condição natural, não é? É quem nós somos, não é? Por natureza. Essa é a vida no pós-queda, não é? O ser humano é morto em delitos e pecados. Então ele fala: E a vós outros que estáveis mortos, pensando em passado estáveis, não é? Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Tendo cancelado, ouçam com atenção, irmãos, Hebreus 2, verso 13 a 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o que Paulo ensina aqui? Não é de maneira tão gritante, tão clara, que Deus, ele não vai mandar pessoas que devem ainda a ele para o seu reino. Não. É por isso que ele enviou o seu Filho, não é? Para substituir tais pecadores, recebendo no lugar dos pecadores, não é? A devida condenação. Não a Cristo, não é? Mas a nossa condenação nele. De tal maneira que, por conta disso, a dívida que era nossa, natural, porque nascemos pecadores, não é? A dívida que é nossa foi cancelada. É o que o texto está dizendo aqui. Foi cancelada. Deus encravou essa dívida na cruz, não é? Acabou. Vocês foram perdoados de todos os seus pecados. Não é? Essa é a bênção daquele que crê em Jesus Cristo. Ok? Salmo 24, por exemplo, nos diz bem assim, verso 3 a 6. O Salmo 24, muito semelhante ao Salmo 15, que tem uma pergunta muito peculiar. Quem subirá ao monte do Senhor? O Salmo 15 também fala sobre isso. Não é? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa palavra aqui do Salmo, você sabe muito bem, irmãos, que é uma referência não somente a Jerusalém, vamos dizer assim, né? Não somente ao local físico do culto na Antiga Aliança, que era o templo, mas é uma referência ao próprio céu, onde Deus habita. Quem poderá habitar com Deus? A ideia é essa. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Olhamos para a nossa vida. E agora, Senhor? Porque nós somos muito ruins, né? Que dificuldade é essa agora? Como vamos poder entrar na presença de Deus? Impossível a nós, não é? Lembre-se de Romanos 8, irmãos. Romanos 8, e verso 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei
se cumprisse em nós. É o que o Senhor fala em Romanos 8. Então o Salmo está dizendo quem subirá ao monte santo do Senhor, ou seja, a presença de Deus. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse será justificado, não é? Será salvo. É o que o Salmo está nos ensinando. E aí o que o salmista continua dizendo: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Entende? Por que que isso é possível? Porque Cristo substituiu pecadores. Sem Cristo ser substituído pecadores, seria impossível o nosso retorno, impossível o nosso contato com Deus, impossível termos em nosso coração um dia habitarmos na presença do Senhor. Habitarmos a presença do Senhor. Deixa eu tomar água aqui, peraí, só um minutinho. Secou a garganta. Tô falando aqui um tempão e nem tomo água nem nada. Tomar com minha garrafinha aqui, viu? Que água pra mim tem que ser de 2 litros pra cima. Senão não vai. Entende? Então o que era impossível a nós, não é? Cristo realizou, nos substituindo na cruz. Então veja, essa resposta, então, Cristo foi aquele que subiu ao Monte Santo do Senhor, e nele nós fomos elevados, crendo que ele mesmo voltará para nos buscar e nos levar à presença de Deus. É isso que nós aguardamos na volta do Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, pela fé, já espiritualmente, olha o que o autor aos Hebreus diz à igreja. Hebreus 12, versos 22 a 24, que diz bem assim: mas tende chegado ao Monte Sião. A ideia do texto de Hebreus 12 é fazer um contraponto entre o Sinai, onde o povo recebeu a lei, e Sião. Entende? Então veja, Hebreus 12, versos 22 a 24. Para a igreja, viu? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal ou assembleia católica, a ideia é essa, né? A universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então veja, essa palavra de Hebreus é a igreja. Ele não está falando para Israel, nação. Ele está falando para o povo de Deus, igreja. Para os cristãos. Entende? Embora o texto de Hebreus seja direcionado aos hebreus, mas é aos hebreus cristãos. Entendeu a situação? Aqueles que eram remanescentes de fiéis em Israel, os cristãos, os judeus que se converteram, que creram em Jesus Cristo. A igreja, então ele fala isso à igreja. Né? Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. Né? Vocês chegaram a Jerusalém celestial, ao Monte Santo do Senhor, né? A Sião. E há incontáveis hostes de anjos. Né? A ideia é como se nós fôssemos elevados em Cristo. Cristo subindo aos céus, até a glória, não é? Como sendo o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, ele nos eleva espiritualmente até lá. Então nos achegamos à Assembleia Universal, à igreja invisível de Cristo, à igreja universal de Cristo. Né? Dos primogênitos arrolados nos céus, inscritos nos céus. E a Deus, nos achegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, fala o próprio Abel. Então realmente é fantástico, é maravilhoso. Glória a Deus por isso, irmãos. Essa é a esperança da igreja, não é? Essa é a esperança da igreja. Deus resolveu o nosso problema primeiro. E é porque ele fez isso enviando o seu Filho, cumprindo a sua lei em nós por meio do seu Filho. A obra de Cristo foi para isso mesmo. Não é? É que temos a esperança de um dia podermos também, não é? Com os nossos olhos, ver a glória do Senhor. Vamos passar para a parte 4. A misericórdia de Deus não prejudica a justiça dele. Então, se alguém tem medo, de repente, olha, se Deus é misericordioso, entendendo o que significa dizer que Deus deixou para lá, não é? Vai imaginar errado, vai entender errado a misericórdia e acabar que essa misericórdia vai prejudicar a justiça dele. Não. Vamos pensar sobre isso. Muitas vezes se diz que Deus é amor.
não é o que nós ouvimos, né? No sentido de que Deus perdoa nossas dívidas sem exigir pagamento. Esta opinião, portanto, só quer saber da misericórdia de Deus e não da sua justiça. Né? Então é aquela distorção que eu já tinha dito, né? Aquela distorção muito errônea mesmo, né? De você realmente tratar um atributo de Deus como sendo superior ao outro, o elevando, não é, mais do que o outro. Mas desta maneira, o amor de Deus fica muito barato e indigno dele, porque sua justiça é eliminada e frustrada. O amor de Deus seria simplesmente o esquecimento por ele dos nossos pecados, não é? E isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Deus não esquece, jamais faltará com sua palavra. O que ele prometeu, ele cumprirá. Inclusive quando se fala de condenação. Contra esta opinião, o artigo 20 afirma que o amor de Deus se manifestou de maneira bem diferente e realmente digna dele. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós. Não é? É o que aprendemos em João 13,16. O amor de Deus não significa que ele se esqueceu de sua justiça, mas que ele, não é? Ele, nesse sentido, não é? Aplicou essa justiça em seu Filho, em seu próprio Filho, não é? Tratando, nesse sentido, publicamente o seu Filho como se, nesse sentido, ele fosse o culpado, sem ser. Quem estava ali observando Cristo estava vendo ele como? Não é? Como um condenado. Não é? Maldito de Deus. É assim que estavam vendo Cristo. Não é? E nós sabemos que ele é inocente. Entende? Uma observação cabe aqui. Pensem numa pergunta. A salvação é pela graça de Deus, não é verdade? A resposta é clara, sim. Esta é a grande mensagem do Evangelho. E se repetirmos o que as Escrituras nos ensinam, devemos fazê-lo no espírito das Escrituras e ensinar que isso significa que não foi por nada em nós, absolutamente nada. Deus não foi constrangido a nos salvar. Ele o faz, não é? Ele o fez por pura e verdadeira graça. Mas faço uma outra pergunta aos irmãos. A salvação é pela graça. Mas foi de graça que ele nos salvou? Pode parecer um pouco confuso, não é? Eu poderia dizer bem assim, não. A salvação é pela graça, mas não foi de graça que Deus nos salvou. Nossa salvação, não é? Custou o maior de todos os preços. Para nos salvar, antes Deus condenou o seu próprio Filho. Se não entendermos este fato, tornamos a graça de Deus uma graça barata. Uma graça barata. Então podemos dizer que, sim, nós somos salvos. Não podemos dizer assim, nós somos salvos pelas obras? Não, não por obras. Somos salvos pela obra do Filho de Deus. Entende? Foi o que Cristo fez na cruz. Não é? E a sua ressurreição, a sua obra completa, é que de fato nos abençoa assim. Isso é muito importante, não é? Para a nossa reflexão. Por que é ponto de pensar nisso? Porque nós sabemos, não é, que no nosso contexto, né, no evangelicalismo, as pessoas barateiam a graça de Deus, não é? Vendem a graça de Deus como algo de comércio, uma moeda de troca. É uma coisa muito feia que fazem, irmãos. É terrível. Terrível, terrível, terrível. As pessoas acham que podem clamar pela graça de Deus quando elas querem legitimar um tipo de vida que não corresponde ao novo nascimento. É um tipo de vida que não é a vida cristã. E querem falar da graça de Deus. E acusam qualquer cristão piedoso, não é, que sabe do seu dever diante do Senhor, da sua consciência para com Cristo, que tem que viver de acordo com o Santo Evangelho, imitando a Cristo em sua vida. Esses que, pela graça, barateando essa graça, não é, acabam realmente mentindo sobre o Evangelho, contando uma mentira sobre Deus, sobre o Evangelho. Não é? Isso realmente é algo terrível. Isso não corresponde ao Santo Evangelho. Nós temos que pensar sobre isso. Não é? A graça de Deus não é razão para vivermos em pecado. Leia Romanos 3, aliás, Romanos 6. Romanos 6 é muito claro sobre isso, irmãos. Romanos 6 é um texto maravilhoso que nos mostra justamente que a graça do Senhor não é ocasião para vivermos em pecado. Muito pelo contrário.
A graça do Senhor manifesta uma verdade de que em Cristo nós somos novas criaturas, não é? Somos nova criação da parte de Deus. E temos então que viver de maneira diferente, viver imitando a Cristo. Vamos para a parte 5 então, é a penúltima parte, irmãos, ok? A justiça de Deus, então, não prejudica a misericórdia dele. Primeiro vimos inicialmente o quê? Que a misericórdia de Deus não prejudica a justiça dele. E agora veremos que a justiça de Deus também não prejudica a sua misericórdia. Há pessoas que então escolhem a misericórdia de Deus como ponto de partida, mas de tal maneira que prejudicam a justiça de Deus. Outros escolhem justamente a justiça de Deus como ponto de partida. Eles têm a opinião de que Deus é tão justo que odeia o homem pecador. Mas Jesus, então, mudou esta realidade, né? Essa situação. Ele fez com que Deus nos amasse. Ele fez com que Deus nos amasse. Alguns têm essa mentalidade, né? É uma ideia dualista, na verdade, né? Deus não nos amava, então Cristo fez com que Deus nos amasse, né? Apaziguando a ira de Deus, então Jesus tornou Deus misericordioso para conosco. Então veja, a ideia que alguns acabam abraçando é que Deus não era misericordioso e Cristo então tornou Deus misericordioso. Isso é um erro terrível, isso é uma apresentação errada sobre Deus. Há pessoas até, eu não sei se você é um desses, espero que não, mas que dizem bem assim, eu não quero saber da Bíblia não, porque a Bíblia é um livro contraditório, não é? No Antigo Testamento você vê Deus mandando matar, e no Novo Testamento vê Deus mandando amar o próximo, como assim? É uma contradição que as pessoas criam, que na verdade não corresponde à verdade sobre Deus, não é? Aquela questão, você prefere que Deus seja do seu jeitinho, que ele se amolde à sua maneira de pensar e, portanto, não é? Assim você vai perceber contradição. A verdade de Deus é tudo, irmãos. Ele é completamente santo, é justo, ele é amor, ele é misericórdia, não é ira. Deus é assim. Esse é o perfeito Deus que se revelou em sua palavra. Ok? E então ele não se tornou misericordioso a partir de Cristo. É um erro muito grande, é uma heresia também. Não é? Então, continuando. Também conforme esta opinião, é impossível que Deus seja, ao mesmo tempo, então, perfeitamente justo e misericordioso. É como se a misericórdia dele fosse causada ou fosse por meio de constrangimento. Não é? Ele ou é justo, então, ou ele é misericordioso. E aqueles que têm esta opinião adoram Jesus como aquele que transformou a ira de Deus em amor. Isso é um dado completamente errado. Isso não é a doutrina cristã, não é a doutrina bíblica. Ok? Mas cabe outra observação aqui. Pensemos na questão, por exemplo, do evangelismo. Vamos pensar sobre isso, né? Sobre essa confusão que fazem. Sobre como alguns têm como ponto de partida que Deus é amor. Vamos tomar como ponto de partida o amor de Deus, a sua misericórdia. Não é? E acabam, então, barateando a graça de Deus. Vamos lá. Quando pessoas dão ênfase à misericórdia de Deus, acabam barateando o evangelho e, com isso, tirando a sua necessidade. Sabe aquela atitude de dizer a qualquer um, Jesus te ama? Não é? Que é muito comum entre nós evangélicos, né? Para todo mundo. Jesus te ama, coloca no para-brisa do carro. Jesus te ama, faz um adesivo e coloca do lado do carro. Jesus te ama, atrás dos caminhões. Jesus te ama o tempo todo. Camisa, Jesus te ama. Não é? As pessoas falam isso de maneira indiscriminada, não é? Elas nem olham e falam, simplesmente falam. Não é? Pois eu perguntaria a estes, como você sabe que Jesus ama aquele ou aquele indivíduo? Como você sabe disso? Não é? Suas palavras de amor podem ser tomadas de maneira universal, não é? Sem nenhuma reflexão, primeiro. Será que é simples assim? Eu vou dizendo para todo mundo que Jesus ama você. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Será que essa é a maneira correta de apresentar o evangelho? Tomar isso como ponto de partida? O evangelista João, não é, nos deixa uma coisa muito clara sobre isso, não é? Para pensar sobre isso. Existe um mito evangélico que é Deus ama o pecador e odeia o pecado, né? Vamos pensar sobre isso, porque o Evangelho de João nos ensina isso. Observe. Evangelho de João, não é, capítulo 3, verso 35 e 36. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Será que vamos falar indiscriminadamente a qualquer um, mesmo aqueles que estão rejeitando a Cristo? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama.
A Escritura não está ensinando isso aqui. Vamos pensar bem. Não é? O apóstolo Paulo também deixou isso claro. Então não foi só João que falou sobre isso. O que o apóstolo Paulo fala aqui, viu? Em Efésios 2, do 1 a 4. Vamos lá. Texto bem conhecido, né? Ele vos deu vida, parecido com o texto de Colossenses, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Ou seja, ele fala como, né, pensando na igreja, né? Nós éramos assim, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha o destaque aqui, olha. E éramos por natureza filhos da ira. Paulo está dizendo isso. Antes dessa regeneração, dessa vida que ele nos deu, nós éramos filhos da ira, como também os demais, ou como os outros ainda são, os que são rebeldes contra o Filho. É o que a Escritura nos ensina. O Salmo 2 e 12 nos deixa isso muito claro, irmãos. Não é? Davi, ele fala justamente isso. Ele fala, olha, no Salmo 2, verso 12, último verso. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Olha a exortação do Senhor. Amem o meu filho. Quem não ama a Cristo nesse sentido é filho da ira. Ok? Um crente pode ler essas palavras de amor. Um crente. E aplicar em sua própria vida. Mas um crente. E sentir o alívio e a paz do Senhor. Mas um ímpio, ou um ímpio que é crédulo, não é? Porque tem ímpios que dizem, eu sou incrédulo. Mas tem ímpios que falam, não, mas eu creio em alguma coisa. Não é? Então são aqueles crédulos que creem em algumas mitologias, algumas religiões, não é? Sobre estes que rejeitam o Filho, que são rebeldes contra o Filho, estes não podem ler esses textos que nós temos aqui, os textos que falam sobre amor, por exemplo, da paz, não é? Como um crente lê. O que não crê em Jesus Cristo, o que é rebelde contra ele, não tem paz do Senhor na Bíblia para ele. Enquanto se mantiverem rebeldes contra o Filho, eles são filhos da ira, e não filhos de Deus. Portanto, um crente, e somente um crente no Senhor, não é quem pode encontrar esse consolo na Escritura. Contra os demais, não é? Sobre eles permanece a ira de Deus, enquanto não se arrependerem e amarem a Jesus Cristo, o Rei ungido do Senhor. No evangelismo, então, não podemos omitir a terrível ira de Deus. Se estamos pregando sobre salvação para os incrédulos, precisamos de antemão responder à pergunta: salvar de quê? As pessoas têm que saber por nossa boca, irmãos, a situação humana, não é? Elas têm que saber que hoje, se elas permanecerem assim, não seguindo a Cristo, não amando a Jesus Cristo, seguindo de acordo com o Senhor, após o Senhor, elas perecerão eternamente. Rebeldia contra Cristo é condenação, não adianta. E as pessoas têm que saber disso de nossa boca. Entende? Então não é nem um pouco sábio sair para todo mundo dizendo Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Nós temos que apresentar o drama da realidade humana. As pessoas têm que saber quem elas são, para que haja necessidade do Evangelho. Salvar de quê? Eu preciso ser salvo para quê? Por quê? Não é? Então tem que ser apresentado. Não é? E quando essas pessoas realmente crerem no Evangelho pela obra do Espírito Santo, elas poderão, assim como nós hoje, olhar para a Escritura e cada texto onde o Senhor fala do seu amor, das suas promessas, do seu consolo, será um texto de paz para o seu coração. Mas quando crer em Jesus Cristo. O artigo 20, porém, deixa claro que Deus não se tornou misericordioso pela obra de Cristo, mas que Ele é misericordioso. Isso é a verdade sobre Deus. Ele é misericordioso e nós, como povo do Senhor, podemos testemunhar isso. Ele é misericordioso. Pois diz que Deus é perfeitamente misericordioso, não é? Perfeitamente misericordioso, enviou seu Filho. Quer dizer, Deus já se mostrou misericordioso para conosco quando enviou seu Filho. Antes da morte de Jesus na cruz, Deus já nos amava.
Então, a demonstração do amor de Deus é muito antes. Lembra do que eu falei de Adão e Eva? Na atitude do Senhor de ter ido até o próprio ser humano e chamado o ser humano. Não é? A verdade é que o Senhor é amor, essa é a verdade. Né? Ele é justo, sim, mas ele é misericórdia também. Ele é misericordioso. A mesma verdade encontramos nesta frase. Não é? Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu filho à morte por nós. Este ensino do artigo 20 corresponde plenamente ao ensino bíblico. A Bíblia também diz que Deus nos amou e por isso enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 4, verso 10 a 11. Não é? Também João 13,16, que nós conhecemos. E em Efésios 1, verso 4 a 5. A mais profunda base da nossa salvação é o sacrifício de Cristo. Pois o Cristo, não é? O sacrifício dele tem como base o amor inexplicável do Deus triuno. Por outro lado, irmãos, a Bíblia realmente diz que também que nós éramos inimigos de Deus e que fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Romanos 5, verso 9 a 10. Porém, isso não significa que Deus nos odiava antes de Jesus ter modificado essa situação. Assim diminuiremos o amor de Deus, porque foi justamente pelo amor para conosco que ele enviou seu Filho. Mas é verdade que a Bíblia ao mesmo tempo diz que Deus estava irado contra nós, o mesmo Deus, não é? Então por amor enviou seu Filho ao mundo. Então temos que dizer as duas coisas, não é? As duas verdades. Deus nos amou e mostrou sua misericórdia e ele estava irado contra nós. Temos que dizer as duas verdades. Essas duas coisas encontramos também em Efésios 2, 3 a 4, é o texto que nós já lemos, né? Por um lado, os fiéis, antes de sua conversão, ou outrora, são chamados de filhos da ira. Quer dizer, a ira de Deus pesava neles. Mas, por outro lado, Deus, sendo rico em misericórdia, amou esses filhos da ira com um grande amor. Não é? Para nós homens é difícil de explicar totalmente essas duas verdades. Mas o nosso dever é repetir o que a Escritura diz. Isso, de fato, é de suma importância para nós. Entende? Então, nós temos que compreender que sim, irmãos. Vamos tentar entender isso aqui. Deus ama. Ele ama o mundo. Cada criatura dele. É o cosmo do Senhor. É o que ele criou. Ele ama. A pergunta não é essa. A pergunta é, de que maneira Deus ama? Não é? Por quê? Porque é importante compreender que existe, não é, sim, o entendimento de que Deus ama cada criatura que ele criou. O homem, nesse sentido também. Não é? Mas existe também a compreensão de que Deus ele demonstra amor de uma maneira muito mais pessoal, muito mais paternal, não é? A indivíduos específicos, a um grupo de pessoas, que é a igreja. Ou seja, sim, Deus ama a todos, mas a pergunta é, de que maneira Deus te ama? Não é? Como uma mera criatura ou de maneira pactual? De maneira pactual, ele ama o povo do pacto, o povo da aliança, a sua igreja. Não é? É a estes que o seu amor é direcionado, o amor salvífico do Senhor é direcionado. Agora vamos para a última parte, então, da nossa aula. O fruto da justiça e da misericórdia de Deus. Nas últimas palavras do artigo 20, encontramos o fruto da justiça e da misericórdia de Deus em Cristo. A fim de que, por ele, Cristo, não é, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Merecíamos a morte, mas pela graça do Senhor, temos o alívio de saber e de crer e confiar que herdamos a vida eterna. Somos herdeiros dessa verdade. Esta surpreendente virada é consequência do fato de que Deus entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para a nossa justificação. A morte e a ressurreição de Cristo são a base da nossa absolvição e salvação. Não precisamos mais ser entregues à morte eterna, porque Deus entregou seu Filho à morte por nós. Então, é uma reflexão realmente tão importante, tão consoladora. Grave isso no seu coração. Não precisamos mais, se você crê em Jesus Cristo de verdade, de todo o seu coração, não é? Não precisamos mais ser entregues à morte eterna, porque Deus entregou o seu Filho à morte por nós. Ao mesmo tempo, precisamos de um Salvador que faz com que realmente recebamos nossa justificação, ou seja, precisamos de um Salvador vivo. Por isso, Deus também o ressuscitou para a nossa justificação. Isso nos ensina que se Cristo tivesse
morrido e permanecido morto, a obra não estaria completa. Não teríamos segurança de salvação, não seríamos salvos. É a obra completa dele, não é? Que nos abençoa. Aquilo que Jesus conquistou para nós por sua morte, ele realmente nos dará, porque ele vive, não é? Desta maneira recebemos a imortalidade e a vida eterna. Agora, pensando nessa parte aqui onde nós ouvimos, não precisamos mais ser entregues à morte eterna, porque Deus entregou o seu Filho à morte por nós. Eu quero concluir com algumas perguntas, não é? Algumas perguntas. Apenas uma pergunta, então, para a reflexão. Se Deus manifestou sua ira e sua misericórdia em seu Filho, o cravando na cruz em nosso lugar, que dívida resta para o povo de Deus? Quem será condenado no final? Porque deve a Deus, não é? Porque deve. Essa dívida é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então a condenação será por causa disso. Mas se Deus manifestou a sua ira e sua misericórdia em seu Filho, o cravando na cruz em nosso lugar, que dívida resta para o povo de Deus? Pense nisso. Um genuíno cristão poderá perder aquilo que Cristo realizou e conquistou por ele na cruz? Se ele foi condenado em nosso lugar, sendo crentes agora, não é? Podemos ser condenados? Se cremos de fato, de todo o coração, que o que ele fez foi por nós, que ele nos substituiu na cruz? Será que resta condenação quando Romanos 8 nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Podemos então perder a salvação se realmente somos crentes? É uma reflexão importante. Eu não vou esticar o assunto aqui, porque não é o objetivo dessa aula. Apenas deixar os irmãos com algumas perguntas, né, na mente. Se quiserem aprender um pouco mais sobre isso, né, vão no próprio canal da Igreja Reformada Defesa da Fé, no artigo, na playlist, Aulas na Confissão Belga, no artigo 16, eu ensino sobre isso. Não é? Mas no futuro, irmãos, eu estou dizendo aqui, se o Senhor Deus nos permitir, eu estarei então iniciando lá para frente, né, aulas nos cânones de Dort. E o assunto dos cânones de Dort é justamente esse. Né? Vamos pensar de maneira bem mais lógica, com textos, referências, explicações. Vamos pensar muito sobre as doutrinas da graça, sobre as doutrinas da salvação. Sobre a doutrina da salvação, tá bom? Então lá, quando começarmos os cânones de Dort, então vai ser muito mais intenso, né? Muito mais intensa a questão de falar sobre essa doutrina. Tá certo? Eu quero só terminar lendo o texto de Salmos 85, não é? Que diz bem assim. Salmo 85, cadê? Verso 10. Diz bem assim, para compreendermos, né? Que a justiça e a misericórdia do Senhor se manifestou. Não é? Salmo 85, verso 10 diz bem assim. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Quando é que isso aconteceu? Quando Cristo, nosso Senhor, foi cravado na cruz, nos substituindo para pagar os nossos pecados. Que Deus abençoe os irmãos, que essa aula tenha sido edificante para vocês, tá bom? Fiquem firmes, continuem a estudar a palavra de Deus, isso nosso bom Deus nos permitir. Não é? Nós, na próxima quarta-feira, voltaremos com a aula no artigo 21, tá bom? E sexta-feira eu vou tentar recomeçar, não é, as nossas exposições em Filipenses, tá bom? Então fiquem ligadinhos também para acompanharem essas exposições aqui na página Setor Reformado e também no canal Setor Reformado, tá certo? Quero encerrar então aqui a live, agradecendo a vocês pela paciência, não é, pelo tempão da aula, sempre são aulas cumpridas, então Deus abençoe os irmãos, continuem sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe. Vou encerrar aqui então a live.